Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos começando hoje uma nova macabra temporada da noite das criaturas da Transilvânia, temporada dos vampiros do acervo. Ano passado, em 2024, a gente fez uma enquete no nosso Instagram sobre qual seria a nossa próxima temporada, né? E Realidade e Ilusão, que a gente terminou no episódio passado, ganhou, mas em segundo lugar, assim, bem próximo estava a de vampiros. Então a gente falou, não, vamos emendar. Então tem muita coisa boa pela frente vindo aí, muita coisa que já foi solicitada, né? Alguns favoritos próprios nossos, né? Mas também alguns ouvintes já solicitaram, né? Nos comentários e tal. Então esperamos que vocês curtam, né? E hoje, né, inaugurando a temporada, falamos do grande sucesso, assim, desse subgênero de vampiros do cinema nos últimos anos, né? Nosferatu, do Robert Eggers, um remake do filme do cinema mudo alemão, e também, né, que em si é uma adaptação do Drácula, né? Então é uma história bem familiar a todos, com a Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, o Bill Skarsgård como o titular Nosferatu. Filme bem legal, assim, super gótico, legal, muito, muito bem recebido pela crítica, né? Ele entrou nas graças tanto dos críticos quanto dos espectadores. E falando, né, gente que curtiu o filme, deixa eu apresentar meus dois co-hosts, grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros, a respeito desses filmes sombrios, góticos e sedentos de sangue. Também comigo aqui está o Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Super contente de estar aqui, beleza? Mais um episódio, vamos começar essa temporada bem, com um filmaço, que eu adorei rever esse filme. Nossa, Nosferatu, maravilhoso. É isso aí, pessoal, eu sou o Felipe Sobreiro. Bora já entrar de cara no filme, né? Qual é a história que vocês têm não apenas com esse novo, né? Mas com essa história, né? Nosferatu, né? Eu mesmo, pessoalmente, antes de assistir no cinema essa versão nova, eu revi o mudo, que eu já tinha assistido, e eu vi pela primeira vez o do Werner Herzog, né? Que é uma adaptação do Nosferatu, mas meio que corrigiu de volta para o Drácula, então os personagens voltam a ter os nomes do livro, né? O Harker, a Lucy, a Mina, etc. Que eu gostei bastante também. Qual é a história que vocês têm com uma coisa especificamente de Nosferatu, né? Essa adaptação meio torta um pouco do Drácula? Diego, por exemplo, você... Então, assisti esse filme, eu não consegui ver esse filme no cinema, infelizmente. Com circunstâncias no momento, não pude ver. O Felipe também tinha me avisado que a cópia lá do cinema que a gente costuma ir não estava boa, estava muito escura, né? Tinha muita sombra. E aí eu me desanimei um pouco, mas eu acabei vendo esse filme mesmo aqui em casa, logo depois que ficou disponível em vídeo. E gostei bastante, gostei muito. Eu revi agora o filme pela segunda vez, né? Ontem, anteontem. E realmente apreciei bem mais os bons filmes, né? Em geral, né? Especialmente os filmes do Robert Eggers, né? Que são filmes ricos em detalhes, né? São filmes com muitos elementos, muitos elementos para você analisar, tanto em narrativos quanto de visuais, né? De personagem, né? De reconstrução de época. São filmes que você pode ver 2, 3 vezes, né? E curtir muito, né? Todos os filmes dele. Inclusive, eu preciso ver o Homem do Norte lá, esqueci o nome em português, The Northman. Só vi uma vez e eu acho que merece ser revisto também. Agora, é um filmaço, eu achei maravilhoso rever. É uma pena que eu não tive tempo de rever também o Nosferatu original e nem o Nosferatu do Herzog, que podia ter sido realmente interessante rever esses dois filmes também. Mas pelo que eu já vi esses dois, né? E é muito legal fazer um contraste, fazer uma comparação, porque realmente o Eggers, ele traz muitas inovações, ele realmente dá pra perceber, a gente pode discutir isso, né? É um tema interessante. Ele justifica bem por que ele quis fazer uma outra refilmagem de Nosferatu, assim, porque ele acrescenta mesmo coisas super interessantes. E eu acho que, sinceramente, a versão dele é maravilhosa. Não sei se dá pra comparar Nosferatu de agora, 2024, e Nosferatu 1922. Muito difícil fazer essa comparação. Mas eu acho que essa versão do Eggers é tão espetacular quanto. Eu acho que é um filme de vampiro quase perfeito. É um filme de vampiro obra-prima. A gente vai ver por quê, né? Mas eu achei maravilhoso. Nota 10. Talvez seja a versão definitiva, né? Dessa história, Nosferatu. Eu acho difícil, eu acho complicado alguém no futuro talvez fazer uma outra versão. Talvez sim, seja possível, mas teria que ser muito original, muito criativo, assim, pra fugir um pouco do que o Eggers fez. Porque eu acho que o Eggers fez uma coisa, assim, realmente muito bem feita, né? Eu acho que, pra não ficar só a mesma história exatamente igual, né? Talvez no futuro tem que mudar de época, mudar de cenário, fazer alguma coisa, né? Pra não ser de novo a mesma história. Que isso é uma coisa que eu senti um pouco, né? Que eu gostei, né? Do Nosferatu novo, mas é a mesma história de novo, com alguns detalhes, assim, que vão mudando e tal, mas
mas eu acho que se alguém quiser fazer um quarto Nosferatu, vai ter que ter alguma ficção científica, ou ser no presente, ou vai ter que ter alguma coisa para não ser de novo a mesma história com alguns detalhes. Senão vai ser o remake do remake do remake, né? Sei lá, talvez não precise mais e esse aqui do Eggers seja o último. Por mim não tem problema não. E você, Igor, qual é a história com o Nosferatu? Bom, Nosferatu, eu tenho que dizer que é um filme que, assim, primeiro, eu assisti o filme mudo, né? 1922, do F.W. Murnau. Desculpe, tô assassinando aqui o alemão. Murnau, né? Acredito que seja Murnau. Muitos anos atrás, gostei muito. Eu sonhei assistir o filme do Herzog muito antes de eu conseguir assistir o filme, porque eu tinha aquelas enciclopédias de cinema, né? Revista 7, então eu via só por foto. Isso num tempo em que a gente mal tinha internet, né? Então, por favor, jovens, né? Desculpem aí minha velhice, mas a gente lia a respeito dos filmes, né, em revistas e periódicos que eram lançados nas bancas de revista, e eu já tinha visto algumas fotos, né, do Klaus Kinski como Nosferatu, e eu sonhava assistir esse filme, só que eu nunca encontrei no locadora. Até que, eventualmente, eu acabei assistindo ele em DVD muitos anos depois, e amei esse filme, sabe? Eu amo, já vou adiantando logo aqui, que eu amo os 3 Nosferatus, né? Eu não sei, Filipão, fico pensando aqui, né, eu acho que o Nosferatu do Eggers é a versão definitiva do Nosferatu agora, né? Mas daqui a 50 anos, 60 anos, né, com as mudanças sociais, quem sabe alguém faz algum outro Nosferatu que também reflita a época. Eu acho que o interessante dos Nosferatus, né, porque cada um reflete o seu próprio tempo, né, de maneiras diferentes, né. Eu acho que esse Nosferatu do Eggers é um Nosferatu bem atual, bem para os tempos de hoje e bem contemporâneo também, né, e a gente vai falar sobre isso. Eu ainda não sei, eu confesso que eu ainda tô meio embasbacado com o filme, sabe, eu ainda tô assimilando o efeito que esse filme, né, o Nosferatu do Eggers teve sobre mim, está tendo sobre mim. Eu fiquei entusiasmadíssimo. Eu assisti com o Filipão no cinema, né? Nós fomos na mesma sessão, e eu saí meio que em êxtase do filme. Eu falei, uau, sabe? Finalmente, depois de, acho que literalmente décadas, mais ou menos assim, umas 2 décadas, um filme de vampiro que faz jus, né, ao mito do vampiro. Eu tenho que dizer pra vocês, né, assim, quem acompanha o podcast já deve saber, mas eu era um Vandinho, né, na minha infância, né, um Wednesday, pequeno Wednesday, versão menino, e eu era entusiasmado, ainda sou entusiasmado com qualquer coisa relacionada a vampiro, literatura de vampiro, jogos de RPG de vampiro, filmes de vampiro, né, eu sou louco por essas coisas. E os vampiros andavam meio em baixa, já tinha um bom tempo, e eu acho que o Nosferatu do Eggers, ele ressuscita um pouquinho esse fascínio que pessoas como eu, né, e outras pessoas também, porque eu acredito que eu não tô sozinho nisso, têm, né, com esse mito, e com a própria figura do Drácula de Bram Stoker, né, que eu acho que é talvez assim, o fundador, né. Obviamente não é o primeiro vampiro da literatura, né, mas é o vampiro que talvez tenha mais popularizado, né, os vampiros na cultura pop e no mundo moderno. Então tô entusiasmadíssimo para falar a respeito desse filme com vocês hoje, cavaleiros. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente conversa. Esse esqueleto da história, né, do Drácula é igual em todos os filmes, né, nesses 3 Nosferatus, e inclusive no Bram Stoker's Drácula, que foi o nosso primeiro episódio, né? Vocês lembram? Alguns anos atrás, a gente já começou o acervo falando de uma das versões definitivas dessa história, né? E cada Drácula tem alguma coisa, algum interesse diferente, né? O primeiro do Murnau é um Orlok que é meio que quase um animal, aquela figura misteriosa, né? Do Shrek, que é o sobrenome do ator, né? Parece um bicho quase, mas tem algo meio poético nele, né? Depois, o do Herzog é o Nosferatu hiper patético, meio triste, assim. O Nosferatu mais loser de todos. Aí depois, sem mencionar, claro, né, os Dráculas do cinema americano em geral, né, que a gente não falou no podcast e não são, entre aspas, né, Nosferatus, né, o do Bela Lugosi, né, o do Christopher Lee, que são uns Dráculas mais elegantes em geral, um pouco, de classe alta, são nobres que mantêm essa sua nobreza pós-morte, né, que é um pouco o do Coppola, né, que ele tem esse lado bizarro, estranho, né, do Drácula no Transilvânia, mas ele também é uma versão, tem um jovem, tem um sedutor nele, né, que é aquele Gary Oldman, do cabelo comprido, né, aquela coisa que a minha própria esposa até hoje diz que adora, né, que acha super lindo aquele Drácula, mas eu sempre penso naquele Drácula de cabelo branco, né, ela obviamente se refere à versão com óculos, né, a cartola dele elegante no filme, né. Já esse novo não, né, ele é quase um zumbi, uma múmia, putrefação, é o Drácula mais transilvânico, né? Ele é o mais que lembra o Vlad, o Empalador, né? Com aquele bigode dele, que o pessoal zoou tanto, e eu achei que é um Drácula que estava podre, estava morto, estava enterrado,
E que a Ellen, né, meio que quando ela era um pouco mais jovem e tá sofrendo lá aquelas crises dela, ela meio que reza para ter algum contato com alguém, com alguma coisa, e meio que ela desperta ele, né? Talvez o Drácula ou barra Nosferatu, barra Orlok mais morto-vivo, né? Mais podre, né? E eu achei que o grande desafio quando eu fui assistir o filme era qual vai ser a versão, qual vai ser o take, né? Qual vai ser o sabor que eles vão dar, porque é tão batido, né? Drácula, né? É uma figura recorrente no cinema, né? O que o Bill Skarsgård vai colocar nesse Drácula para diferenciar? E eu realmente achei que ele teve muito sucesso em criar uma versão diferente dessa criatura, né? Um Orlok que não é igual aos que vieram antes, né? E é mais selvagem, mais brutal, mais morto-vivo, mas não é um zumbi, né? Não é irracional. Eu gostei muito, né? Já começando a falar dos temas do filme, acho que o que torna essa versão do Eggers bem específica, e concordando com o Igor, né, com uma coisa que realmente combina com os tempos de hoje, né, os tempos atuais, que é a figura do Orlok, como você falou bem, né, ela é uma figura, é um nobre também, né, um nobre romeno, né, bem autêntico, né, bem estudado, é um nobre histórico realmente, né, que o Eggers faz esse estudo histórico muito específico, muito detalhado e minucioso. Então ele pesquisou como os nobres romenos e da Transilvânia se vestiam na época, né, anos e anos atrás, e realmente tinham os bigodões, né, por isso que tem o bigode, né, tudo uma reconstituição autêntica da época, né, e o casaco de pele dele, e ele realmente tem esse lado morto-vivo, né, que você falou muito bem, que é um lado importante, super importante da história, né, que o que acorda ele, o que realmente chama ele, é o desejo dela quando ela é garota, quando ela é adolescente. O que desperta ele é o desejo. Então eu acho que esse filme, e o Conde Orlok, o que ele representa é desejo sexual, é sexo. Esse filme é sobre sexo, é sobre querer sexo, é sede de sexo, fome, sabe? Esse filme ele mostra o vampiro e a noiva do vampiro como seres desejantes, assim, sabe? E como o desejo sexual tá aliado com o mal e com a crueldade, com a podridão também. E que naquela época, especialmente, era muito difícil reconhecer isso, especialmente numa mulher, num ser feminino desejante e que deseja também uma figura maléfica. Eu acho que esse que é o grande lance desse filme, especialmente. É isso aí, eu queria complementar. Esse filme, ele guarda um pouco o Nosferatu, ele não aparece tanto, assim, ele chega mais na segunda metade e tal, ele tá sempre nas penumbras e tal, mas eu acho que esse filme realmente explora essa visão que é bem da época, né, do século XIX, do grotesco, mas eu acho que é ela que traz isso pra história, como essa figura que, quando o marido vai pra Transilvânia lá pra assinar o contrato, né, que nem a história típica do Drácula que todo mundo conhece, ela fica com o casal amigo dela e ela interrompe aquela casa tendo aqueles ataques dela, uns desmaios, umas epilepsias, umas coisas, e tem sempre um elemento meio de grotesco dela, né? Ela fica babando, ela rasga a roupa, ela se contorce, tem algo meio exorcista, sabe? Que ela que tá trazendo isso, né? Não é o monstro que chega numa dama pura lá e tudo, né? Pacífica e romântica e tal, não, é ela. O grotesco já está entrando nessa história, que pode estar vindo dele, né, dessa figura do vampiro, através dela, né? Então essa mulher assustadora, né? Acho que tem um elemento legal que bate com essa visão da época, né? O grotesco que entra pela mocinha, né, e não pelo monstro necessariamente, né? Exatamente, mas além do grotesco que nem tá nela, também o desejo mesmo sexual que desperta na mulher, e que naquela época era muito reprimido. Então o filme, né, a história, ela é iniciada por esse desejo dela, que ela chama ele e ela sente, mesmo ele se aparecendo como monstro nos sonhos e como uma coisa aterradora, né, e meio quase demoníaca, né, mesmo assim ela tem um lado muito intenso dela que deseja isso também, que tem tesão por isso, e as consequências disso tudo, né? O que acontece, né? O filme é sobre isso, né? Sobre as ramificações dessa entrega que ela tem, né, no início do filme. A figura do Nosferatu no filme, ele é esse objeto abjeto, porque ele é absolutamente asqueroso, né? Assim, como o Felipe já tinha pontuado, ele é um cadáver em estado de putrefação, então ele não tem nada, ou quase nada a ver com essa figura romântica do vampiro que se popularizou muito especialmente no final dos anos 70 e até os anos 2010, mais ou menos, né? Em que a gente viu, assim, a figura do vampiro sendo totalmente higienizada, né, e diluída dos seus aspectos mais terríveis e terrificantes, né. O vampiro, ele virou uma espécie de herói, anti-herói byroniano,
humano, né? Assim, um herói romântico. Ele é um monstro porque... mas ele é um monstro com uma justificativa. Ele é um monstro porque ele é um homem mal compreendido, né? Daí a monstruosidade dele. Eu confesso, Cavaleiros, que eu não sou muito partidário dessa visão do vampiro, não. Assim, eu como já tinha deixado bem claro, assim, no nosso episódio sobre o Drácula do Bram Stoker, né? O Drácula do Coppola, eu gosto muito desse filme. Esse filme foi muito importante pra mim, na minha formação, né? Mas ele ficou um pouquinho no passado, né? Quando eu tinha 12 anos, eu me identificava com o Drácula do Coppola. Porque, assim como o Drácula do Coppola, eu era obcecado pela mesma mulher há muito tempo. Eu tava 500 anos sem beijar na boca. E eu achava, tinha uma fantasia adolescente que se eu ressurgisse na vida daquela menininha da escola que eu gostava na época, como um príncipe encantado de um país exótico, ela ia finalmente prestar atenção em mim e ia ficar comigo. Então, assim, se você tem 12 anos, né? Você gosta, assim, sabe, do Drácula do Coppola. Então, esse Nosferatu, ele volta, né? A trazer esses aspectos terríveis do vampiro, que eu acho que, cara, tá faltando, né, na nossa cultura pop, já tinha um tempinho. Eu pensei que você ia falar que você, como Drácula, era obcecado pela Winona Ryder, né, que eu pensei que você ia dizer, né, que aí, obviamente, né, não tem nem como criticar você. Também, mas aí a Winona Ryder era mais uma paixão platônica que eu tinha na época. Assim, a gente viu, né, nos anos 90, né, o vampiro, assim, sabe, gradualmente se tornando cada vez mais, né, um herói romântico, né, a gente viu isso no Drácula do Coppola, a gente viu isso no Entrevista com o Vampiro, também o filme do Neil Jordan. A gente viu isso em séries de televisão, né? A gente viu isso na Buffy, a Caça-Vampiros, né? Que fez muito sucesso nos anos 90, né? Você tem a figura do Angel, que é o par romântico da Buffy, né? Então, você tem os vampiros tesudos do True Blood também. Então, você tem esse vampiro que ele, como eu tinha falado, ele vai deixando de ser um monstro para se transformar numa espécie de anti-herói, né? Cada vez mais. Eu acho que o ápice disso é a série Twilight, que muita gente não gosta. Eu acho que é meio redundante, eu acho que dá tiro em cavalo morto, né? Você fica falando mal dessa série. Eu confesso uma coisa pra vocês, eu não assisti toda a série, eu assisti só os 2 primeiros filmes. O primeiro filme eu não achei ele de todo ruim, ele é bem cringe, né, em certas horas, mas eu gosto desse aspecto cringe dele, mas eu acho que é um filme que, eu não sei, eu acho que ele tem que ser reavaliado no sentido em que ele foi muito importante na época. Eu acho que ele diz muito a respeito da época em que ele foi feito. Porque você vê essa questão que o Diego pontuou aí também, né, a questão do desejo sexual, né, você vê o desejo sexual presente nos personagens também, a Bella Swan e o Robert Cullen, Edward Cullen, confundi com o nome do ator. Você vê o desejo presente nesses personagens, mas é um desejo que ele pode ser domado, né? É um desejo que ele não é tão forte assim. Eu falo assim que ele não é tão forte assim porque eles conseguem retrair esse desejo. Eles têm um desejo muito grande um pelo outro, mas não tão grande a ponto deles perderem o controle. Eles vão às vias de fato do desejo apenas depois que eles casam. Na série. O que eu acho que diz muito a respeito da época em que o filme foi feito, né? Porque foi uma época muito, muito conservadora. Assim, ainda vivemos numa época muito conservadora, mas eu acho que esse princípio desse conservadorismo, assim, sabe, começa na cultura depois dos anos 2010, assim, depois dos anos 2000, se acentua nos anos 2010, e você vê isso refletido nos filmes, né? Como, por exemplo, Twilight, que é um filme de vampiros vegetarianos. Vampiros que são bonzinhos, que são muito bonitos, que são cools, e que despertam, assim, sabe, essas paixonites, né, em meninas adolescentes, né, que ainda não descobriram direito, né, a sexualidade. Mas a gente não tá aqui para falar desse filme, né? Eu acho que o Nosferatu do Eggers, ele é um filme em que o desejo, ele aparece em sua personificação mais desenfreada, mais sem rédeas, mais destrutiva. Tanto é que é o desejo por companhia que faz com que a Ellen, sem saber, acabe trazendo a destruição para a cidadezinha dela, né? A cidade de Wisburg, na Alemanha. Ela acaba despertando involuntariamente esse demônio transilvânico, que é o Bill Skarsgård, que eu acho que é maravilhoso. Ele tá maravilhoso nesse filme. O Bill Skarsgård, ele tá aos poucos se tornando um dos meus atores favoritos, assim. Eu acho que a caracterização dele como monstro do cinema atual é simplesmente fantástica. Eu acho que ele tá muito bem nesse filme. É engraçado pensar, então, que por causa disso, de certa forma, né, o vampiro ele é uma espécie de vítima da personagem principal, porque ele dá a entender em uma fala dele que ele estava lá quietinho no canto dele, na escuridão dele, mas ele é despertado justamente por esse desejo dela, né? Ele voltou a vir à tona por conta desse desejo dela. É um puta de um gaslighting, né, que ele tá fazendo, no final das contas, né? Dizendo assim, a culpa é sua, né? Assim, eu tô aqui tocando terror, eu trouxe a praga de volta pra cidade, eu tô matando gente adoidada, mas é você que tá me fazendo fazer isso. Mas não deixa de ser, assim, sabe? Você não deixa de ver ele, assim, sabe, como uma espécie de figura patética, né? Assim, sabe? Que também, à sua maneira, é vítima, na verdade, não vítima dela, mas vítima da própria voragem dele. E eu acho que se
se tem uma coisa que essa versão do Eggers traz, é justamente, sabe, esse aspecto destruidor do desejo. Como você pode se tornar vítima da sua própria voragem se ela for, assim, desenfreada, se você não tivesse uma cultura muito forte para poder prender e repreender isso. Mas, tá aí, a pergunta de $1 milhão. Será que a gente está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a deixar o seu desejo livre, leve e solto, para que ele faça o que ele quiser e você possa fazer o que você quiser? Ou será que a gente está, de novo, assim, predispostos a frear o nosso desejo, mas com esse ônus, né, de viver num mundo em que as pessoas são altamente recalcadas e reprimidas, né? Que esse é o mundo da Ellen, né? Você sabe, coitada. E ela é uma vítima dessa repressão. Eu acho legal que o único que percebe isso, que foi o desejo dela que trouxe, né, o vampiro, né? E o desejo dela é a única coisa que vai ser capaz de também destruir o vampiro, né, e a maldição, é o Dr. Von Franz. Porque os outros homens, né, tanto o Thomas, que é o noivo, o marido dela, quanto o outro, né, o amigo, né, o Friedrich Harding, eles ficam perdidos. É a corporificação da descrença total, né, do ceticismo e do pensamento científico, né, que é o Harding. E o marido é esse, né, que não consegue imaginar e conceber a ideia de que a esposa já desejou um vampiro, um monstro um dia. E o Dr. Von Franz é o único que tem essa consciência de que quem vai matar o vampiro, né, de que a única pessoa capaz de destruir essa maldição é uma mulher, é ela, né, é a noiva. E que a ubris masculina, né, a violência, a brutalidade não vai resolver essa parada. Então, eu não tinha lembrado, não tinha ficado na minha cabeça da primeira vez que eu vi, mas eu achei realmente aquela cena final dos dois mergulhando, né? Porque é isso que o Igor falou, né? O desejo, ele fica destrutivo quando ele fica completamente solto. Quando você corre atrás dele, loucamente, quer matar sua sede o tempo todo, e a sede só aumenta, e você tem que ter mais e mais e mais e mais. Então, o que torna o desejo passível de ser consumado, né? E de ser não destrutivo, é essa capacidade da gente conseguir dizer não também, da gente conseguir frear um pouco, que é o grande coração da nossa civilização, né? Que é você frear seus desejos, né? Tanto desejo de morte quanto de sexo. E no filme, que é legal isso pira a cabeça, é que a gente imagina que ela vai conseguir destruir o vampiro freando o desejo, dizendo não pra ele, né? Mesmo louca de desejo, ela vai conseguir dizer não, ela vai conseguir se frear. Mas não, ao contrário, né? Ela se entrega completamente pra ele, abraça ele, prende ele lá até amanhecer. E os dois se afundam numa saciação de desejo e se destroem, morrem. Então, o final, caceta, belíssimo. Que final, fantástico, né? Realmente. E tem um elemento além disso, né, desse desejo dela, do desejo dele, uma coisa que deixa o filme, que tem um aspecto contemporâneo, né, esse comentário que ele tem, que por mais que tenha essa paixão desenfreada e tal, eu acho que ao mesmo tempo esse elemento do gaslighting é bem notável, né, por parte do vampiro. E eu acho que é legal porque ele, pro vampiro, para esse mundo masculino, né, onde o marido dela vive, o vampiro vive também de certa maneira, tem um contrato lá que é importantíssimo para ele, né, que ele engana o cara porque ele assine, aí quando ele chega, ela tem que se entregar a ele, porque tem uma série de regras lá, meio sociais, nesse mundo dessa existência do vampiro e do marido. Então, não, você tem 3 dias e aí depois disso, aí você tem que negar o seu marido, mas se você não negar o marido, eu vou matar sua amiga, vou matar os filhos da sua amiga. Então ele tá constantemente impondo esse desejo, essa vontade dele, mas meio que apoiado por um sistema meio desse contrato dele, meio que jogando pro campo dela, né? A responsabilidade é sua, né? Porque, tem um contrato, mas se você não aceitar o meu contrato, eu vou matar essas crianças aqui. Eu acho bem interessante, né? Que o sistema, de certa maneira, tá legitimado, né? O vampiro, né? De alguma maneira, ele tem um contrato que é importante e que ele simplesmente não pode chegar lá, quebrar a janela e dizer, pronto, agora você é minha. Não, ele diz, não, agora eu tô aqui e tá aqui assinado, seu marido assinou, agora então você tem que dizer agora que você me aceita. A única ação da humanidade, né, nessa paixão animal deles é meio burocrática, né, não tem muita ação e tá a serviço dele, né, mais do que dela. Eu achei engraçado esse comentário. Não, é interessante ver que esse contrato ele tem apenas com ela, né, porque ele também toma a Anna, que é a esposa do
do Aaron Taylor Johnson, né, do Friedrich, mas só que ele não tem nenhum contrato com ela, né, assim, porque o desejo que ele tem pela Ana é simplesmente um desejo de sangue, né, ele quer matar a Ana e ele mata as filhas dela e acaba eventualmente matando o próprio Friedrich, também indiretamente, mas ao assinar esse contrato, ao fazer com que o Ruther, né, assine esse contrato, né, no começo do filme, dá a entender que essa relação que ele quer estabelecer com a Leni não é simplesmente, eu vou chegar lá e vou chupar seu sangue, não, assim, não, eu quero que você seja minha cônjuge, eu quero que você seja minha parceira, mas você tem que estar disposta a fazer isso. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ao longo do filme você vê que parece que tem uma parte dela que sim, estaria disposta a fazer isso, né? Estaria disposta a ficar com ele. Mesmo ele sendo essa figura nefasta, abjeta e maligna, ainda assim tem algo dentro dela que clama por ele, o que eu acho interessantíssimo de se observar, porque não é só uma questão de desejo, assim, simplesmente desejo sexual, sabe? Mas é uma atração que ela tem e que eu acho que outras pessoas compartilham, eu mesmo compartilho, uma atração que a gente tem pela escuridão, pelo mal. Eu acho que o filme ele pode ser também lido como uma espécie de comentário a respeito disso que a gente carrega dentro da gente, que faz com que a gente, entre outras coisas, assista filmes de horror ou leia literatura de vampiros. Por que a gente se sente atraído por essas coisas? Porque afinal de contas a gente está falando, né, de cadáveres em putrefação, do mal, do demônio, né, de coisas nefastas, do lado mais terrível e terrificante da vida, mas por que a gente se sente atraído por isso, né? Eu acho que essa atração que a Ellen tem por ele diz muito a respeito daquilo que a gente, como espectador, tem também em relação a esses filmes, né? Especialmente a gente do acervo, né? Essa coisa do terror é um interesse, né? Especialmente nós do acervo, né? Mas a gente é totalmente fucked up, né? Eu nunca escondi isso pra ninguém. Realmente, a morte, né? É algo tão repugnante na realidade, mas ao mesmo tempo tem um chamariz ali, né? E além disso, a morte é um grande símbolo desse desejo, né? Mas é um desejo também de sofrimento, né? Um sofrimento gostosinho que as pessoas têm de se envolver com. Trazendo um pouco pra vida real, as pessoas se envolvem, se apaixonam com pessoas que no fundo elas sabem que são filhas da puta. E mesmo assim, né? Por ser filha da puta é que mais deixa a pessoa mais interessante ainda. E aí você leva anos de terapia, né? E maturidade pra realmente virar um pouco essa chave e ver que o desejo também pode ser consumado, né? Com pessoas boas, né? Com pessoas com caráter, assim. Essa associação do nefasto e da crueldade com a satisfação de um desejo, né? Nossa, destrutivo. Sempre foi, né? O Nosferatu, o grande bad boy, né? Da literatura, o Drácula. Esse filme, então, nossa, ele é o hiper bad boy, né? É legal ver isso em outros filmes, né? Porque no caso do Nosferatu, né? Especialmente o Nosferatu do Eggers, né? Isso é bem óbvio, né? Assim, é óbvio que esse cara não presta. Mas quando eu falo assim, sabe, que o Twilight, né? Toda a série do Twilight tinha que ser relida e reavaliada, né? Porque, assim, anos depois, né? Assim, você olhando pra trás, revendo esses filmes, né? Não sei se alguém percebe isso, mas, assim, a Bella Swan tem um relacionamento tóxico com Edward Cullen. Mas ela não percebe isso em nenhum momento. O cara faz tudo o que ele não deveria fazer. Ele é uma red flag ambulante, né? Ele some, ele mente pra ela, ele ignora, ele finge que ignora ela, ele faz gaslighting com ela. Não, você tá doida, você achou que me viu fazendo isso, mas eu não fiz nada disso. Ele meio que empurra ela pro melhor amigo. O melhor amigo dela, né, que é o lobisomem fortão, né? E o Jacob parece que é o único homem que genuinamente liga pra ela nessa maldita série. E ela coloca ele na friend zone, assim, sabe, bonito, sabe? Tipo, é o único homem que parece que realmente gosta dela e ela, não quero saber de você, eu quero saber lá do vampirão lá que não dá a mínima pra mim, sabe? Com ele eu quero casar. Então é impressionante isso. Mas no caso do Nosferatu, né, você desde o começo você sabe que ele não vai ser um bom namorado pra Leni, sabe? Por quê? Porque ele está morto, né, há 400 anos, né? Isso não é boyfriend material em nenhum lugar, nem na Transilvânia. E eu acho essa cena pavorosa, né? Que cena importante no filme que traz um elemento de horror tão grande, né? E que o Eggers foi corajoso de fazer isso, né? De mostrar ele matando as crianças, né? Isso aí fechou, né? O Nosferatu monstro mesmo, né? Cruel, mal pra caralho mesmo. Pô, é sacanagem mesmo. Pra mim, quando você mostra uma família do século XIX e tem as crianças que chamam os pais de mamá e papá, eu sempre acho, pra mim, é muito engraçado. Essas criancinhas ricas do século XIX, mamá, papá. Eu curti muito. Aí acabam morrendo tadinhas, mas realmente é parte dessa imposição dele, né? Que supostamente ela que tem que querer se jogar pra ele, se entregar o desejo, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo isso, né? Então não é simplesmente o desejo dela, né? Ele tá se impondo, eu acho. Quando ele mata as crianças, mata a Ana, destrói, traz a praga pra cidade, né? Não é algo simplesmente que afeta ela, né? Esse desejo dela se espalha pela cidade.
É interessante ver também que esse assassinato da Ana e das filhas dela tem um significado simbólico no filme, porque eu acho que a Ana, ela representa esse lado mais luminoso da vida doméstica, que a Lene, ela meio que anseia ter, mas que no fundo você sabe que ela não vai conseguir ter, por conta de vários motivos, né? Mas a Ana, ela é a boa esposa, né? Ela é cristã, ela é dedicada ao marido, ela vive numa espécie de paraíso doméstico, né? Com um marido que é um homão, que é não só pelo ator que interpreta, né? Ele, né? Aquele menino que é muito bonito, né? O Aaron Taylor Johnson, mas também porque eu acho que o Friedrich Harden, ele personifica nessas características masculinas positivas dentro de um contexto familiar do século XIX, claro, deixando isso bem evidente. Porque ele é um provedor, né? Ele é louco por ela, né? Ele é muito viril. Você vê que a primeira cena que ele aparece, ele tá portando, né? Signos bem explícitos de masculinidade, né? Ele tá fumando um charutão e tá bebendo um whisky, né? No copo, né? Então você vê, assim, sabe, que ele é um personagem muito masculino, né? Muito mais masculino que o próprio Hutter, que é um cara que ainda tá tentando ganhar a vida, né? Ainda tá tentando se fazer merecedor de ter o próprio lar dele. Então, quando o Nosferatu, ele mata, né, essa família, é como se ele estivesse dizendo, né, pra Lene, olha, você jamais terá isso. A relação que a gente, porventura, vai construir não passa, né, por esse núcleo familiar iluminado, né, de esposa dedicada, cristã, com filhos, né, esse Éden familiar aqui, tradicional do século XIX, você está vedada a isso. Porque, assim, só para citar uma frase que ele fala para ela em mais de uma ocasião, né, você não pertence à humanidade. You are not of humankind, né, você não é da raça humana ou alguma coisa assim, né, você está mais próximo a mim do que você imagina ou mesmo do que você gostaria de ser. A Ellen, coitada, né, a Ellen, ela tenta, né, assim, ela tenta construir, ela acha que ela encontrou, ela mesma usa essa palavra, né, a normalidade. Quando ela encontrou o Thomas dela, ela finalmente conseguiu ser normal. O que é normal dentro desse contexto? É ser uma esposa, é poder dar filhos ou filhas pro marido, é viver nesse mundo doméstico, né, é isso que seria a normalidade para ela. Mas a providência, né, reservou um destino muito mais complicado, muito mais trágico e muito mais heróico para ela. Aliás, eu queria fazer essa pergunta para vocês, cavaleiros, porque providência parece que é um tema do filme, né? Várias pessoas falam isso em algum momento. Providência, destino, né? Esse aspecto metafísico que vai além, né, dos simples fatos. O que vocês acham disso, assim? Sabe? Vocês fizeram alguma leitura disso? O que é a providência? O que é esse destino que os personagens tanto falam? Eu acho que não tem nada a ver com Deus, né? E com o destino, com algo místico que está fora de nós. Eu acho que tem a ver com escolhas que a gente faz e que são escolhas que determinam quase todo o resto da vida. Então ela escolheu, no fundo, né? É um pouco de responsabilidade dela também, né? Ele é um gaslighter, né? O Nosferatu é um monstro, filha da puta, cruel, e que ameaça, né? De assassinato todo mundo, né? E força ela, e coage ela a cumprir o contrato dela, mas inicialmente foi ela que se abriu por essa questão que ela tem de abertura espiritual com o mundo, né? E com espíritos, né? Ela já nasceu meio com esse talento, né? E com esse dom de se conectar com algo além da matéria física. Ela escolheu se abrir para ele, né? Ela se prometeu para ele, né? É uma promessa que eles dois fizeram quando ela era bem mais jovem. Então, essa escolha dela selou o destino, inclusive da cidade, né? E transformou uma escolha numa providência, quase divina. Mas eu acho que é mais sobre essa questão da gente ter momentos da vida, assim, alguns momentos cruciais da vida que a gente toma uma decisão para ir por um caminho, né? E para depois voltar atrás é quase impossível, né? Você tem que seguir aquele caminho. Por isso que no filme, né, ela que gera, que chama, que deseja inicialmente, ela que tem que fechar no final, né? Ela que tem que terminar, e não um marido, algum herói, ou até o próprio Von Franz, né? Que é o Van Helsing da história, né? Caçador de vampiros e tal. Não, na verdade, ela que abriu e ela que fecha, né? Eu achei legal fica bem redondinha a história nesse sentido, né? Ela que gerou desse destino, saiu dela e terminou com ela, né? Como sempre, você é a voz da discordância aqui, né? Eu acho que isso que o Diego está falando, assim, eu acho que é uma visão bem contemporânea, né, que a gente tem, né, porque, assim, nós, pessoas contemporâneas, né, contemporaneamente, né, eu acho que a gente realmente não acredita mais muito em destino. Destino parece uma coisa, assim, quase como uma superstição, né, de outras épocas, né, de 200, 300, 1000 anos atrás, né, quem acreditava em destino era, sei lá, figuras como Édipo, Aquiles, né, esses heróis da antiguidade clássica, ou mesmo, sabe, pessoas como o Von Franz, né, que é, obviamente, um homem totalmente anacrônico. Ele vive num mundo científico, mas ele não está a par desse mundo científico, né? Ele é um cara que ele lê Paracelso, né? Um cara que ele gosta de alquimia, né? Um cara que ainda está tentando, né, a sua maneira de transformar chumbo em ouro. E eu acho que o filme, ele nos leva um pouquinho a ser partidários, talvez, dessa visão do Von Franz, assim, sabe? Eu não acho que o Von Franz seja um charlatão ou um doido, como o Harding acha. Eu acho que sim, claro, assim, existe uma parcela de responsabilidade
responsabilidade individual, que a gente não pode deixar de olhar para isso, mas eu acho que eu acho que é uma coisa muito moderna, assim, sabe, muito contemporânea, assim, sabe, você colocar uma super ênfase nessa responsabilidade individual, como se, olha, absolutamente tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade, ou mesmo, assim, sabe, colocando um pouquinho, né, umas pitadas de catolicismo nessa história, é sua culpa, é você que fez, você que trouxe isso pra sua vida, porque você controla, você tem um controle, foram as suas decisões, assim, eu acho que é uma ênfase muito grande no ego, assim, na nossa capacidade racional de decisão, né, e de controle sobre as coisas que acontecem sobre a gente, você tá colocando tudo isso no ego, mas, né, eu tô falando aqui de destino, né, assim, metafísica, Deus, né, a gente poderia transladar esse conceito pro inconsciente, sabe, tem muitas forças aí que não fazem parte, né, das nossas decisões racionais, mas que acabam atuando sobre a gente. Eu acho que o vampiro, não especificamente o Nosferatu, mas talvez, né, o mito do vampiro, ele pode ser visto como uma espécie de personificação desses aspectos inconscientes, né, dessa voragem inconsciente, sobre a qual a gente não tem controle, sobre a qual a gente não tem nenhuma decisão, sobre a qual a gente não pode dizer, não, fui eu que fiz isso, fui eu que trouxe isso pra minha vida, né, eu quis. Eu não sei, eu entendi, assim, sabe, pelo menos no começo do filme, que a Ellen, ela queria uma companhia, ela queria alguma coisa ou alguém que apaziguasse aquele sofrimento que ela vivia, né, aquela solidão, de viver num mundo em que parecia que as pessoas não entendiam ela, mas especificamente que os homens não entendiam ela. Ela perde a mãe muito cedo, né, e o pai dela quer internar ela no asilo. Então, para apaziguar essa solidão, ela queria algum tipo de companhia. E ela, novamente, involuntariamente acaba chamando esse vampiro. Mas eu não sei se era a real intenção dela, né, assim, sabe, tipo, eu tô aqui, né, sozinha, né, isso foi muitos anos antes da invenção da música emo, então o que eu posso fazer para apaziguar minha solidão? Eu vou conjurar um demônio aqui, porque eu acho que vai dar bom. Não sei se foi exatamente a intenção dela, não. Mas me faz pensar se de repente a gente não tá muito, se nós, né, não somos muito demais como o Hardin, e se a gente deveria tentar tirar um pouquinho de proveito de uma visão de mundo que seja um pouco mais como a do Von Franz. E sim, falar de destino, falar de metafísica, falar de Deus, né, para que não fique tudo recaindo sobre nós, né, porque sou eu que faço, sou eu que quero, sou eu que digo, sou eu que decidi. Ou pelo menos ser que nem o Dr. Sievers, né, que tá no mundo da ciência, no mundo do racional, mas ele permite, né, ele entra em contato com esse lado do Von Franz de vez em quando, né, ele reconhece que tem um valor ali, né. Porque ele não se cega, né. Que é um equilíbrio, né. O Hardin, ele fica cego, ele não quer ver o óbvio que tá acontecendo, né, ele não quer ver as evidências. E o Sievers é tão inteligente, né, e tão pé no chão, que ele começa a ver que realmente o que tá acontecendo não pode ser só explicado pela ciência, né, não é só material, não é só mundano, tem algo além ali que o Dr. Von Franz vai confirmar. Então, o Sievers é o personagem mais, talvez seja o mais brilhante, né, o mais inteligente, o mais equilibrado do filme, né, de fato, vocês têm toda a razão. É porque o Von Franz, ele é doido, né? A gente sabe que ele é meio doido, né? No final, inclusive, assim, sabe, tipo, sim, aí ele enlouquece, eu acho maravilhoso. William Dafoe, eu tenho que dizer, é maravilhoso quando ele perde as estribeiras no final, assim, sabe, tipo, mas Deus não é moral! E ele começa a queimar tudo, e não sei, eu até achei que ele se queimava, eu até achei que ele entrava dentro do fogo, né? Aí depois ele aparece no final só pra roubar a gatinha, né, do casal, né? Assim, no fundo ele só queria a gatinha, ele só queria a Greta, né? Ele tá num mausoléu lá e tem 200 mil ratos, né? Ele tá lá no meio gritando. Gritando e tacando fogo em tudo. Eu falei, pronto, velho, endoidou, pronto, é isso aí. Mas realmente o Sievers, ele representa uma espécie de equilíbrio, sabe, entre essa visão cética do Hardin e essa visão ultra romântica e metafísica das coisas do Von Franz. Agora é engraçado, eu acho interessante isso que o Diego falou, assim, o Hardin, ele é tão cético que ele não quer ver o óbvio. E se você parar pra pensar, o óbvio, a explicação óbvia é algo extremamente fantástica, que olha, tem um vampiro demoníaco, uma criatura sobrenatural atuando sobre as nossas vidas e ele que tá causando tudo isso. Isso é o óbvio, mas o ceticismo dele, assim, a fé que ele tem na ciência ou o que quer que seja, acaba cegando ele para aquilo que é um fato. Que sim, né, os espíritos atuam sobre o mundo material, que eu acho que é uma das teses do filme, né? Assim, eu acho que o filme, no final das contas, ele é um pouco partidário ao Von Franz também, assim, sabe? Tipo, olha, isso existe, sabe? Não é só coisa da sua cabeça. Aquela pergunta que a Ellen faz, né? Eu acho muito, muito importante pra gente entender o filme. É uma pergunta que não tem uma resposta, assim, sabe? Tipo, óbvio, né? Mas é uma pergunta que eu acho que é preponderante pra gente poder entender o filme, né? Afinal de contas, o mal, ele vem de dentro da gente ou ele vem do além? Se você dá uma resposta, a sua resposta, assim, você vai dizer em qual lado você está desse debate. Se você acha, o mal, ele vem de dentro de nós.
Ou seja, não existe nada de sobrenatural, nada de metafísico, aí você é um Harding da vida, assim, sabe? Tipo, ó, tudo tem uma explicação psicológica, tudo é material, né? Acredite na ciência, acredite nisso que vai dar bom. Mas você acha que o mal ele vem do além, sabe? Aí você é um Von Franz, sabe? Você, então existe Deus, existem demônios agindo sobre a gente. A gente não sabe no final das contas. Eu acho que as duas possibilidades são perfeitamente possíveis. E o filme, né, no final das contas, acredita no Nosferatu. Eu acredito no Nosferatu. Vocês acreditam no Nosferatu? Eu adoro essa criação dos universos do Eggers, né? Eu acho que ele tem um fascínio tanto pelo mal, e ele gosta sempre de enquadrar esse mal em algum tempo histórico antigo. E aí ele faz uma fusão entre elementos fantásticos e elementos altamente autênticos e históricos e perfeitinhos, né? É um conforto, uma atração, né? Acho que o desejo do Eggers é o desejo do antigo, né? Ele tem um conforto em recriar o que é antigo, né? Em recriar uma idade que já passou e colocar elementos fantásticos, e todos os filmes dele têm esse elemento de evil, né? Do mal, tanto no Farol, na Bruxa. O Northman também, o Homem do Norte, também tem esse elemento, né? E acho que é uma pergunta que ele sempre se faz mesmo, assim, o mal tá dentro de nós ou tá além, né? Ou tem forças exteriores que têm uma influência muito grande sobre nós. Eu não consigo ter uma posição fixa, eu não consigo escolher entre uma posição completamente cética e uma posição de ter certeza que algo além existe. Eu acho que algo além, eu acho que o sobrenatural, sabe, eu acho que o mundo espiritual pode existir. Sinceramente, acho que pode, sem dúvida, mas não consigo dizer assim, com certeza existe, igual o Von Franz. Acho que a gente pode recriar isso, igual o Eggers faz, né, de maneira artística. E linda, né? E fera. Exato, eu ia falar isso. Eu acho que é engraçado, né? Porque eu já tinha lido isso em algum lugar, né? Que os filmes de horror, a literatura de horror, literatura fantástica, né? Assim, porque a literatura de horror, ela vem da literatura fantástica. Ela serve como uma espécie de placebo nesses tempos tão céticos, né? E desencantados, que são esses tempos em que a gente vive. Porque ele serve como uma espécie de substituto, né, da religião, né? Então, se você é uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em nenhum tipo de mágica, acha que os deuses estão mortos e que Deus não existe, você acaba se sentindo atraído por esse tipo de literatura, porque, assim, você vê histórias em que o mal, fantasmas, vampiros, o sobrenatural é tão presente na vida das pessoas, acaba te dando uma espécie de consolo, sabe? Tipo, olha, os deuses morreram, realmente, assim, sabe? Viva a ciência, não acredito em mais nada, tudo desencantado. Mas eu sou louco por filme de lobisomem. Eu tinha lido, não vou lembrar aqui agora, assim, mas eu li na introdução de um livro que eu li há um tempo atrás, né? Um livro sobre vampiros. Eu achei isso tão interessante porque eu me vi nesse tipo que o autor descreve. Ele fala que o vampiro é uma espécie de substituto do padre, né? Inclusive, né, o vampiro de capa, todo de preto, né? Ele parece como um padre. É por isso que o vampiro, ele faz tanto sucesso, especialmente com pessoas que já foram religiosas, mas que abandonaram a religião ao longo da vida. Que é um pouco o meu caso, sabe? Que eu já tive um passado, assim, muito católico, inclusive, quando eu era menino, né? Até a minha pré-adolescência. E depois, gradualmente, por conta de uma série de motivos, né? Eu fui abandonando isso, fui deixando isso pra trás. E eu sou absolutamente louco, psico, com filmes de vampiro, histórias de vampiro, literatura de vampiro. Nunca tinha parado pra fazer essa analogia, né? Do vampiro como sendo um padre, mas se você parar pra pensar que o vampiro é uma espécie de arauto de um mundo sobrenatural, de um além, onde forças do bem e do mal existem, não apenas existem, mas elas estão interagindo entre si o tempo todo, de certa forma, né? É como se ele estivesse cumprindo um papel, né, de mediador entre o nosso mundo e o outro mundo, que é o que os padres fazem. Então, pessoal, nossa conversa é sobre o Nosferatu, versão de 2024, filmão recomendado, né? Se você não assistiu no cinema, eu recomendo. Inclusive, como o Diego mencionou, eu fui numa sala aqui em Brasília que já tinha me dado problema antes, eu vi aquele The First Omen, né? Que é tipo um prequel do The Omen, que a gente inclusive falou aqui no programa. E eu achei escuríssima a imagem, e a gente foi ver o Nosferatu, eu achei escuríssima a imagem, e eu sabia que era além do que o filme é, né? Aí eu vi aqui em casa, e realmente é um filme que usa muito bem sombra, muito bem penumbra, e não era aquela coisa que não dava pra ver nada, que tava na sala, né? Que me frustrou muito. Então, às vezes até você vendo em casa, na sua TV, você tá tendo uma experiência melhor, que foi o meu caso, né? Eu gostei mais de ver depois do que no cinema, que às vezes acontece. Bom, e se você viu e achou muito escuro e tal, talvez tenha sido um problema com a sua projeção também. Mas então, antes de eu anunciar qual vai ser o nosso segundo episódio da temporada de vampiros, deixa eu perguntar para os meus dois amigos aqui, meus dois fãs de vampiragem, quais são as suas dicas. Deixa eu
começar com o Diego, o que você recomenda para os nossos ouvintes hoje? Pessoal, se sabe, né? Esse filme, a gente falou várias vezes, né? É uma maneira nova de contar. Maneira nova não, mas é uma maneira de contar a história do Drácula. Eu gosto muito, acho que a gente já até mencionou isso em algum episódio, né? Mas eu curti muito a série Drácula da Netflix, que foi feita pela BBC, uma série inglesa, né? Com um ator dinamarquês fazendo o Drácula. E é uma versão um pouquinho cômica do mito, e tem várias criatividades, várias liberdades que os criadores tomaram, né, pra fazer a série, né? Inclusive a parte, eu acho que são poucos episódios, 3 ou 4, e acho que o último episódio se passa agora no presente e o Drácula tá vivo, sabe? É uma loucura, mas eu me diverti. Não tem muito a ver quase com a versão do Nosferatu, do Eggers, né? Mas eu acho que se você curte o mito, é mais uma versão interessante do Drácula, boa, bem feita, eu gostei. Sabe? O Jonathan, a caracterização do Jonathan nessa série eu achei muito legal, muito fera, então recomendo. Mas é legal, bacana. Eu não assisti, inclusive, eu quero assistir, mas eu sei que você disse que não tem muita relação com o Nosferatu do Eggers, e eu sei que o Drácula dessa minissérie da BBC, o Claes Bang, ele é um dos personagens principais do Homem do Norte, o filme anterior dele. Então tem um elo aí com o universo Eggers, não é tão separado assim. Antes de eu perguntar pro Igor, deixa só pra variar, eu falo o meu, que é um filme que eu assisti, que me lembrou muito do Nosferatu, um filme francês, de 2023, eu acho, chamado Au Revoir de Lac, que é um filme que se passa no século XVII, na França, assim, quer dizer, é um nobre francês que tá também lá na Europa Oriental, encontrou uma família, assim, uns ciganos e tal, e o patriarca é um vampiro, mas não um vampiro, um ator, é tipo um boneco, não na história, né, mas como é um morto vampiro, eles, em vez de fazer uma coisa com computação gráfica ou com maquiagem, eles fizeram um boneco assim que parece saído de um quadrinho do Mike Mignola, do Hellboy, assim, é muito legal. Então tem esse elemento de uma figura meio hacker, meio Ruther, que lida com essa família meio romena, meio Europa Oriental, que tem muito a ver com Drácula, e essa figura do Drácula eu achei tão legal, é um boneco, uma marionete, assim, e tem toda a influência dele na família dele. Parece que você está assistindo uma versão de uma fábula medieval, tem algo meio de antigo, meio de época, não só na história, mas na maneira como o filme é contada. Eu achei bem legal, achei bem bacana, achei bem empolgante. O Vulgo da Lac, um filme também de vampiros com pé na Europa Oriental, na mitologia, que eu acho que tem muito a ver com o Nosferatu e é muito legal. Fala também sobre desejo, tem a relação, tem a imposição que esse nobre faz na família, na filha mais velha. Acho que é um companheiro bom pro Nosferatu. O nome tá na descrição do nosso episódio, então é um nome estranho, mas tá lá escrito aí. Eu recomendo que vocês tentem assistir, que vale a pena. Agora sim, fechando as nossas dicas, Igor. Minha dica também é uma dica de uma série, né? Um pouquinho mais comprida que essa série do Diego. Aliás, é uma série muito boa também. Eu gostei muito, né, do Drácula. O Dark Drácula do Mark Gatiss, né? Que fazia aquela série The League of Gentlemen. E assim, pra quem não sabe, o Mark Gatiss, ele é o irmão mais velho do Sherlock Holmes naquela série com Benedict Cumberbatch. Ele é o Mycroft. E eu acho ele fantástico, assim, sabe? Ele tem um documentário. Ele tem alguns documentários. Ele é um entusiasta do horror, né? Ele tem um documentário que ele fez, que é produzido pela BBC também, sobre o M.R. James, que escreveu várias histórias de fantasma também, assim, parece o padrinho, né, de toda essa literatura, né? Mark Gatiss produziu, né, esse Drácula, eu acho que ele é muito bom. Então, a minha série é um pouquinho mais comprida, mas ela só tem 3 temporadas, né, infelizmente. É Penny Dreadful. É uma série que foi produzida pelo Sam Mendes, criada pelo Showtime, e com um elenco maravilhoso, né? Eva Green e Timothy Dalton e Rory Kinnear, Billie Piper, Josh Hartnett, a falecida Ellen McRoy na segunda temporada. Excelente temporada, e nessa série você vê uma personagem, né, que é a Miss Ives, né, que era absolutamente apaixonante, e ela também, assim como a Ellen, né, no Nosferatu do Eggers, é uma mulher que, né, está tentando fugir das garras do sobrenatural, do demoníaco, do nefasto, que é completamente apaixonado e louco por ela, sabe? Então, essas mulheres que são irresistíveis para vampiros e lobisomens e outros tipos de, né, isso deveria ser quase um subgênero, né? Mulheres irresistíveis para monstros, né? Os monstros parece que tem um tesão especial nessas mulheres. Então, dá pra fazer uma temporada só disso, né? O Monstro da Lagoa Negra também é outro. O King Kong é outro. Exatamente. O que essas mulheres têm, né? O que os monstros têm. Enfim, assistam então Penny Dreadful. Eu acho que é uma série excelente, né? Com várias citações literárias. Eu acho que Penny Dreadful é uma versão um pouco mais adulta daquele filme horroroso com Sean Connery, aqui, A Liga Extraordinária. Horroroso esse filme. Eu sei que ele é baseado numa graphic novel do Alan Moore, né? Que eu não li, né? Mas que deve ser superior. Qualquer coisa deve ser superior àquela bosta daquele filme, né? Aquele filme é muito ruim. É superior.
Sim. Fica aí a minha recomendação. Se você gosta de literatura gótica, se você gosta, né, de horror, se você gosta de um bom drama também, eu acho que Penny Dreadful é uma série excelente pra você começar. E você tem vários personagens lá clássicos, né? O Drácula tá lá, o Dr. Jekyll tá lá, Frankenstein tá lá, né? Então não tem erro. Muito bom. Eu adoro. Pô, não sabia que essa é só dica de séries. Eu recomendei um filme, mas então deixa eu vou aproveitar agora. Vou recomendar uma série também, Midnight Mass, da Netflix. Falando em vampiro / padre, perfeito. É uma temporada só, muito boa. Eu não sei como é que chama em português, mas se vocês procurarem na Netflix, Midnight Mass, tá lá e foi filmada durante a pandemia. Eu adoro. Também recomendo, né? Vampiro, padre, minissérie, tá tudo que a gente falou tá lá nessa série. Fica a recomendação improvisada aqui que eu acabei de fazer. Então é isso, galera. Foi nosso episódio, foram nossas dicas. Continuando nossa temporada de vampiros. Daqui a 2 semanas vai ter uma seleção do nosso caro Diego Nunes, um filme nórdico. Deixe Ela Entrar, de 2008, acredito. Filme bem interessante, legal. Visão de vampirismo diferenciada do que a gente tinha visto até esse momento no cinema e na literatura. Inclusive foi refeito nos Estados Unidos depois, filmão. Então é isso, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas para falar sobre vampiros crianças nórdicos. Então bora dar tchau para os ouvintes. Grande Igor de Campos. É isso, obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de escutar a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que vocês tenham gostado também do Nosferatu, dos Nosferatus, né? Obviamente, eu recomendo que vocês assistam o Nosferatu Eggers e assistam os outros Nosferatus também. Eu acho que cada um deles é um clássico do cinema à sua maneira, né? Assim, eu particularmente gosto muito do Nosferatu do Herzog. Eu acho que o Klaus Kinski é um ator fantástico, brilhante, doido de pedra, né? Mas não menos brilhante. E ansiosíssimo para falar desse filme, que eu acho um filme maravilhoso. É um filme lindo. Sim, um filme de vampiro, um filme que uma vampira terrível, mas é lindo, é de partir o coração esse filme. Adoro e, gente, estou muito empolgado para essa temporada de vampiros, né? Como eu já falei antes para vocês, esse adolescente trevoso que habita em mim, né? Está pulando de alegria todas as vezes que eu penso que eu vou encontrar com vocês para falar desses filmes. Então, até mais, gente. Muito obrigado. Diego Nunes. Falou, pessoal. Um abraço pra vocês. Amei o nosso episódio, adorei. A conversa foi muito legal. Muito empolgado também pra assistir, pra falar sobre o Deixa Ela Entrar, né? Minha indicação. Eu adoro também esse filme. Acho um dos filmes mais importantes de vampiro e mais bonitos e tem que ser assistido, eu acho. E se você também, fã, ouvinte nosso, se você também se interessa por literatura de terror, né? De horror, o livro, né? No qual ele foi baseado também é muito bom. Eu li o livro. Recomendo também. Fazer uma sessão dupla de leitura e filme. Filmaço. Se você já assistiu, assista de novo. Vai ser um ótimo episódio. Um abraço. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!